Houve uma época em que bruxas e bruxos eram queimados na fogueira. E a prática da magia foi forçada a ir para debaixo dos panos, mas agora, pulando para a era moderna. E a magia se tornou algo comum, saturando a televisão, o cinema, a música e a literatura. Os amuletos são uma das formas mais populares em uso hoje em dia, e também são um dos mais antigos. Os antigos mesopotâmios usavam amuletos para se proteger contra demônios. Esse amuleto retrata um demônio conhecido como Lamassu, que foi empalado por uma flecha ou lança. Os antigos egípcios usavam amuletos para tratar questões médicas. Um dos mais populares era conhecido como olho veja, que se acreditava que regenerava a saúde da pessoa. Os antigos gregos acreditavam que certas palavras e frases tinham propriedades mágicas. Palíndromo, ou seja, palavras e frases que são lidas da mesma forma de frente para trás e de trás para frente, eram considerados particularmente poderosos. Esse amuleto tem uma inscrição com um palíndromo de 59 letras de um lado. E do outro lado, a divindade grega Harpócrates, o deus do silêncio. Podemos ver que, embora o design dos amuletos antigos variava entre diferentes culturas pagãs, todos eles têm algo em comum. O shift que está presente é bem evidente, com as imagens idólatras sendo claramente visíveis e exibidas de forma proeminente. Agora, quando se trata das comunidades muçulmanas, é triste dizer que nós também caímos na armadilha do uso de amuletos, que são popularmente conhecidos como taved ou taveis. No entanto, ao contrário dos magos pagãos de antigamente, os magos que fornecem amuletos para os muçulmanos fazem um esforço para esconder o mal que está contido neles. Eles usam meios enganosos, como pegar versículos do Alcorão ou os nomes de Allah, que dão aos amuletos a aparência de serem permitidos, e misturando-os com símbolos, letras e números misteriosos, que estão codificados com Kufr Shif. Neste vídeo, vamos decifrar os mistérios do Taoísmo para educar os muçulmanos e aumentar a conscientização sobre seu mal. Ao construir o Taoísmo, o mago geralmente incorpora os seguintes elementos. Primeiramente, eles podem pedir a um ou mais jin. Essa petição pode assumir várias formas diferentes. Nesta vez, o mago desenhou uma imagem do jin. Aqui, o mago mencionou explicitamente o jin desejado pelo nome Obadru. Nesta vez, o mago desenhou um sigilo. Na demonologia, sigilos são símbolos que atuam como a assinatura do jin. Os jins são escolhidos de acordo com suas habilidades percebidas, que estarão alinhadas com o objetivo do amuleto. Por exemplo, se o objetivo é causar dano físico a uma pessoa, então o mago vai invocar jins que são habilidosos em causar doenças e enfermidades. Ao decidir qual jin utilizar, os magos consultam livros que servem como catálogos demoníacos, listando os nomes de vários jin, junto com suas habilidades, assim como seus gostos e desgostos. Por exemplo, se o jin desejado tem uma preferência por odores agradáveis, então o mago pode queimar incenso como uma oferta. Outro elemento encontrado no Taoísmo é o da geometria. Os magos consideram certas formas de proporções geométricas sagradas e conferem a elas um poder especial. Embora simples na aparência, a geometria que adorna o Taoísmo está cheia de simbolismo. Um bom exemplo para ilustrar esse ponto é o hexagrama. Embora o hexagrama seja mais famoso como símbolo da bandeira de Israel, na verdade é um dos símbolos místicos mais antigos e poderosos. Os hexagramas são formados por dois triângulos. No mundo do oculto, o triângulo apontando para cima representa o órgão sexual masculino, e o triângulo apontando para baixo representa o órgão sexual feminino.
quando os dois triângulos se entrelaçam, isso simboliza a união do divino, do masculino e do feminino, através do ato sexual. Assim como o ato da relação sexual resulta na criação da vida. O entrelaçamento dos dois triângulos dá origem a outro hexagrama, que, por sua vez, gera outro. E mais um, e assim por diante, até o infinito. Portanto, o hexagrama é considerado uma geometria sagrada pelos magos, que acreditam que ele confere um poder criativo divino. Essa associação efetivamente deifica o ato sexual, o que é puro Shiva. Esse simbolismo sexual do hexagrama remonta pelo menos à antiga Índia. No hinduísmo tântrico, por exemplo, o símbolo é conhecido como Shaktona e representa a união dos sexos. O hexagrama é, de fato, intercultural. No Japão, é conhecido como brasão Kagome e pode ser visto em templos de 2000 anos. No Líbano, os hexagramas podem ser vistos no Templo de Baco, que tem 2000 anos. O túmulo de Asharak na Armênia tem o hexagrama mais antigo conhecido. Ele pode ser encontrado na empunhadura de uma adaga que tem entre 4.000 e 5.000 anos. Esse fenômeno do uso intercultural do hexagrama em todo o mundo antigo tem deixado os historiadores perplexos, que não conseguem explicar como ele se tornou tão disseminado. É muito improvável que pessoas de diferentes culturas pagãs, todas ao mesmo tempo e de forma independente, tenham criado o mesmo design idêntico. Uma explicação fácil é que todos eles têm uma origem comum. Isso apoia as alegações do Islã de que Satanás é a fonte, como parte de seu plano para desviar a humanidade espalhando a descrença. Em resumo, vimos como até os designs geométricos mais simples estão carregados de significados ocultos. Esse é o caso de todas essas formas que adornam o Taoísmo. Cada triângulo, quadrado, círculo, linha e ângulo é escolhido especificamente pelo mago para infundir o Taoísmo com certas propriedades ou poderes. Outro elemento encontrado no Taoísmo é a presença de letras e números que parecem aleatórios. Longe de serem aleatórios, na verdade, esses são uma versão codificada da intenção do mago. Essa codificação pode assumir muitas formas diferentes. Um método popular é o quadrado mágico, que é uma grade mínima de 3x3. Um quadrado mágico é essencialmente uma matriz de números que soma o mesmo valor constante quando somada horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente. Por exemplo, uma pessoa pode visitar um mago com o objetivo de prejudicar um rival amoroso. O mago vai pedir informações pessoais sobre a vítima pretendida, como o nome dela. O mago então vai converter essa informação em um número. Esse número terá correspondências com o planeta e um dos elementos em fogo, água, ar ou terra. O quadrado mágico será então preenchido usando o número que foi calculado anteriormente, com suas correspondências elementares e planetárias ditando a colocação e a sequência dos números. Essas correspondências também influenciam as ações do mago. Por exemplo, se a correspondência planetária for com a Lua, então o amuleto pode ser criado em uma noite de lua cheia. Além disso, cada correspondência elemental e planetária tem associações com cores, cheiros e materiais específicos, todos os quais podem ser incorporados ao design do amuleto. O mago deve ter em mente todas essas correspondências e associações ao criar o amuleto. Eles vão tentar incorporá-los o máximo possível, pois acreditam que isso torna o amuleto mais potente. Além de tudo isso, os magos podem se envolver em atos imorais para carregar os amuletos com ainda mais poder. No próximo clipe do vídeo, John York, filho do Major-Geral de York, que era amigo de um famoso mágico inglês, explica como um amuleto foi colocado nas partes íntimas de uma prostituta. De cabeça. O pedaço de pergaminho que meu pai tinha em seu material de recorte, para carregá-lo com um propósito mágico, foi colocado na vagina de uma prostituta por 2 ou 3 meses para carregá-lo com os olhos espirituais da união. E assim, ele se tornou um objeto extremamente poderoso.
Eu não sei o que teria acontecido. Nós, muçulmanos, não acreditamos que letras, número, elementos ou planetas tenham qualquer poder ou influência mística por si mesmos. A verdadeira magia é o resultado da intervenção demoníaca. Quaisquer efeitos experimentados pelos humanos envolvem a ação dos jin. A próxima narração, feita por um companheiro, explica isso. Zainab, a esposa de Abdullah ibn Mas'ud, relata que uma vez, Ibn Mas'ud viu um cordão de colar em seu pescoço e perguntou: "O que é isso?" Ela respondeu: "É um cordão no qual um feitiço foi colocado para me ajudar." Ele arrancou do pescoço dela, quebrou e disse: "Certamente a família de Abdullah não precisa de Shir?" Zainab respondeu: "Por que você está dizendo isso?" "Meu olho costumava tremer, e quando fui ao fulano, ele colocou um feitiço e parou de tremer." Ibn Mas'ud disse: "Na verdade, era apenas um demônio cutucando com a mão. Então, quando você o encantou, ele o deixou." Todas as ações realizadas pelo mago são feitas para agradar os demônios. Quando um mágico dedica tempo e esforço para construir talvez tão elaborados, isso prova sua submissão aos demônios dos quais ele está buscando ajuda. A moeda da magia é o ato maligno de Shir, que o mágico comete quando coloca sua confiança nos elementos e planetas. Quanto maior a submissão e o Shir do mágico, mais os demônios ficarão satisfeitos, o que aumentará a disposição deles em ajudar o mágico a cumprir o propósito do amuleto. Um último elemento do Taviez que precisa ser considerado são os versículos do Alcorão e os nomes de Allah, que muitas vezes estão presentes agora. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Por que um mágico pegaria algo que é puro e sagrado e incorporaria isso em um amuleto cujo propósito fundamental é maligno? Esses elementos estão incluídos por duas razões. Primeiro, para enganar os muçulmanos, dando ao amuleto um ar de religiosidade, o que os encorajará a usá-lo. Em segundo lugar, para desonrar os nomes de Allah e o Alcorão, ao escrevê-los, usando substâncias impuras, até mesmo modificando-os para subverter sutilmente seu significado. Novamente, atos malignos agradam os demônios e aumentam sua disposição em ajudar o mágico. Em resumo, vemos que o Taviez epitomiza Kufar e Shirk. Praticamente, todos os elementos são projetados para saturar o amuleto com o mal de todos os atos pecaminosos que a humanidade pratica. O que tem o Taviez que é tão atraente para Satanás? Acreditar que essas coisas conferem poderes especiais ou oferecem proteção é idólatra, o que leva a pessoa ao fogo do inferno. O que é que isso tem que é particularmente atraente para Satanás? Acreditar que essas coisas conferem poderes especiais ou oferecem proteção é idólatra, o que leva a pessoa ao fogo do inferno. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ensinou que quem usa um amuleto comete um erro. Além disso, os Taviez são um dos emblemas de Satanás. Usar um item assim basicamente marca a pessoa como propriedade dele, assim como se marca o gado para indicar a posse. Além disso, os Taviez são um dos emblemas de Satanás. Usar um item assim basicamente marca a pessoa como propriedade dele, assim como se marca o gado para indicar a posse. Satanás se enche de orgulho quando vê a terra cheia de seus emblemas, relatou um companheiro. Um homem disse que eu estava montado em uma montaria e ela tropeçou. Então eu disse, que Satanás pereça, disse o profeta Muhammad. Não diga que Satanás pereça, se você disser isso. Ele vai se encher de orgulho até ficar do tamanho de uma casa, e ele diz, pela minha força. Na verdade, você deve dizer, em nome de Deus. Se você disser isso, Satanás vai encolher até ficar do tamanho de uma mosca. Agora, quando se trata do judaísmo e do cristianismo, a Bíblia também ensina que amuletos e magia são práticas proibidas e estritamente malignas. No entanto, a Bíblia deixa a desejar porque tem muito pouco de substancial em termos de como alguém deve se proteger contra a interferência demoníaca. Os cristãos podem responder dizendo que o Novo Testamento afirma que os crentes podem lutar contra demônios usando o nome de Jesus. Continua. Na verdade, se a gente ler as Escrituras com atenção, fica claro que esse foi um presente especial dado a discípulos específicos por Jesus mesmo. E ele chamou seus 12 discípulos e deu a eles autoridade sobre espíritos impuros. E ele reuniu os 12 e deu a eles autoridade sobre todos os demônios. E ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu a eles autoridade sobre os espíritos impuros.
Em outras palavras, era uma autoridade que precisava ser concedida pessoalmente por Jesus, e não é algo que todo crente possui por padrão. Os cristãos geralmente respondem apresentando a seguinte passagem do Evangelho de Marcos, e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, eles expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes com as mãos. E se eles beberem algum veneno mortal, isso não os prejudicará. Eles colocarão as mãos sobre os doentes e eles se recuperarão agora. Essa passagem afirma claramente que todos os crentes podem expulsar demônios, além de mostrar outros sinais, como manusear cobras e resistir a venenos mortais. No entanto, o problema é que essa passagem não é autêntica, é uma adição posterior, segundo os estudiosos. Bruce Metzger, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento do século XX, disse o seguinte sobre a passagem. Os últimos 12 versículos do texto comumente aceito de Marcos estão ausentes dos 2 manuscritos gregos mais antigos. Do antigo Códice Bobensis em latim, do manuscrito sírio-sinaítico, cerca de 100 manuscritos armênio. E os 2 manuscritos georgianos mais antigos. Eles são obra de um autor, diferente do evangelista. Pregadores cristãos ao redor do mundo morreram por picadas de cobras venenosas como resultado de uma fé mal colocada. Nesta passagem, vamos ver como debatedores e pregadores cristãos geralmente reagem quando são desafiados a provar a veracidade dessa passagem. Bebendo veneno mortal. Eu tenho aqui um veneno P. E você? Por favor, testemunhe para a audiência que você tem a verdadeira fé em Jesus. Eu não recomendo que você beba isso. Eu não vou beber isso. E eu quero saber. Pergunta simples, que eu teria feito, mas vou perguntar agora. Tem alguém na plateia que vai se levantar por Jesus? Porque ele diz em se você negá-lo diante dos homens, ele negará você diante dos seus deuses. Aqui está, pessoal. Aqui está, mostre-me. Alguém. Weller. Guarda-Heath, vocês estão rindo de si mesmos porque não tem um único de vocês que tenha a decência de admitir que isso é uma bobagem. Desculpe, só em relação ao veneno. Como eu disse, isso não está nos manuscritos mais antigos, então o veneno não funciona. E também em relação a, mas mesmo que estivesse nos manuscritos mais antigos. Podemos ver que debatedores e pregadores cristãos se recusam a aceitar o desafio do veneno porque, no fundo, eles sabem que a passagem é uma falsificação. Mas e os exorcismos? Alguém poderia protestar. Curandeiros e clérigos cristãos chamam Jesus o tempo todo para afastar demônios com sucesso. Isso não é uma evidência a favor deles. Isso não é prova de nada, porque pessoas de outras religiões também expulsam demônios invocando deuses que os cristãos rejeitariam. O que isso mostra é que o nome de Jesus não é especial ou único nesse aspecto. E, portanto, não pode ser citado como evidência a favor do cristianismo. Como podemos explicar esse fenômeno de deuses de diferentes religiões? Todos têm um poder aparente sobre demônios. Essas religiões diferentes não podem ser todas verdadeiras, porque elas se contradizem fundamentalmente. Então, o que está acontecendo? A explicação simples é que tudo isso é apenas uma fachada, criada por demônios para enganar os seguidores dessas religiões, fazendo-os acreditar que estão na verdade. Não importa se você invoca Jesus ou John Constantine. Os demônios vão dar a impressão de que temem esses nomes como parte do seu objetivo final de enganar a humanidade, levando-a a cometer idolatria e acabar nas chamas do inferno. Em conclusão, é evidente que as pessoas hoje em dia foram completamente deixadas no escuro pela Bíblia quando se trata de lidar com atividades demoníacas. Só o Islã fornece à humanidade o conhecimento e as ferramentas necessárias para se proteger efetivamente contra os planos de Satanás. O Islã é uma religião abrangente que entra em muitos detalhes sobre a origem da magia, como ela funciona, além de fornecer súplicas autênticas que alguém pode usar para invocar Deus e buscar proteção em todos os aspectos da vida. Aqui está o testemunho de um russo. Fonte de origem: ruído distorce Nama Sulema. E você sabe quem deveria estar postando Yana.
Qualquer Patrick Sigram, quando você pega o mágico, é como uma cúpula. É muito difícil influenciá-los. Muçulmanos, como regra, não acreditam no verdadeiro. Eles não dão energia ao seu egregor. E esse egregor é muito protetor. Portanto, é muito difícil trabalhar, fazer algum tipo de influência em um muçulmano que realmente acredita. E como você se sente em relação a isso? Você encontrou a energia de uma pessoa assim, né? E depois, o que acontece? Você tenta de alguma forma puxar isso, visualizar esse fio, mas não consegue. Desaparece. Eu não consigo agarrar isso. Eu começo a me concentrar nisso e algo imediatamente me empurra para fora do fluxo. Ou seja, algo assim. Ou eu imagino uma pessoa na minha frente, alguma coisinha clara, e eu consigo influenciá-la até mesmo em um nível mental. E algum tipo de imagem simplesmente não vem até mim de jeito nenhum. Eu olho para a foto, eu a recrio, e ela voa embora. Eu consigo ver claramente que a pessoa está fechada por alguma coisa. É, só. Com muçulmanos. Sim, 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 sim. Para saber mais sobre os ensinamentos do Islã sobre como se proteger contra a magia e todas as coisas ocultas, confira o livro gratuito Fortaleza do Muçulmano.